Todos desacreditaram do senhor aposentado, até ele consertar o motor de um helicóptero militar. O sol despontava no horizonte quando seu Almir Gonçalves atravessou os portões da base aérea de Anápolis pela última vez como funcionário ativo. Era dezembro de 2018 e após 42 anos dedicados integralmente àquela instituição, o homem de 62 anos carregava apenas uma pequena caixa com seus pertences pessoais e um coração pesado de saudade. Almir havia começado a trabalhar na base em 1976, quando ainda era um jovem de 18 anos, cheio de sonhos e determinação. Naquela época, as aeronaves eram diferentes, a tecnologia era mais simples, mas o amor pelo trabalho e a dedicação eram os mesmos que o acompanharam durante toda a sua trajetória profissional. Durante décadas, ele foi considerado um dos melhores mecânicos da base. Suas mãos pareciam ter uma conexão mágica com os motores, e sua experiência era respeitada por todos os colegas. Almir conhecia cada parafuso, cada conexão, cada sistema das aeronaves, como se fossem extensões de seu próprio corpo. Porém, com o passar dos anos, a tecnologia avançou rapidamente. Computadores substituíram ferramentas manuais, sistemas digitais tomaram o lugar dos analógicos, e uma nova geração de técnicos formados em universidades começou a ocupar os postos de trabalho. Almir, que sempre aprendera na prática, começou a se sentir deslocado naquele novo mundo. Nos últimos anos antes da aposentadoria, ele percebeu que sua opinião era cada vez menos solicitada. Os jovens técnicos, armados com diplomas e certificações, olhavam para ele como uma relíquia do passado. Suas sugestões eram educadamente ignoradas, e suas décadas de experiência pareciam não ter mais valor naquele ambiente cada vez mais tecnológico. O dia da aposentadoria chegou sem grandes celebrações. Alguns poucos colegas mais antigos se despediram dele com apertos de mão e palavras de carinho, mas a maioria dos funcionários mal notou sua saída. Almir guardou suas ferramentas favoritas, limpou seu armário pela última vez e caminhou em direção à saída, sentindo-se como um fantasma que finalmente estava se materializando para partir. Em casa, a rotina mudou drasticamente. Sua esposa, Dona Maria, tentava animá-lo com planos de viagens e passeios, mas Almir sentia um vazio imenso no peito. Ele não sabia o que fazer com tanto tempo livre, e a sensação de inutilidade o consumia dia após dia. Passava horas sentado na varanda, observando os aviões que sobrevoavam a cidade, lembrando-se dos tempos em que fazia parte daquele mundo. Os meses se arrastaram lentamente. Almir tentou diversos hobbies, mas nada preenchia o vazio deixado pelo trabalho. Ele sentia que sua identidade havia sido construída em torno de sua profissão, e agora, sem ela, não sabia mais quem era. 2 anos se passaram desde a aposentadoria de seu Almir, e a vida havia se tornado uma sequência monótona de dias iguais. Toda manhã ele acordava às 5 horas, horário que seu corpo ainda mantinha após décadas de disciplina militar. Tomava seu café preto e forte, como sempre gostou, e lia o jornal enquanto Dona Maria preparava o almoço. A casa onde viviam há mais de 30 anos ficava a poucos quilômetros da base aérea. Era um local simples, mas confortável, com um pequeno jardim que Dona Maria cuidava com carinho. Almir havia tentado se interessar pela jardinagem, mas suas mãos calejadas pelo trabalho com metal e ferramentas não pareciam ter a mesma habilidade com plantas e flores. Durante as tardes, ele costumava caminhar pelas ruas do bairro, cumprimentando vizinhos e parando ocasionalmente para conversar com outros aposentados. Mas essas conversas raramente preenchiam o vazio que sentia. Todos falavam sobre filhos, netos, problemas de saúde ou programas de televisão. Almir ouvia educadamente, mas sua mente sempre voltava para os motores, para o barulho das turbinas, para a satisfação de resolver problemas mecânicos complexos.
Às vezes, quando ouvia o som de helicópteros sobrevoando a região, ele parava o que estava fazendo e olhava para o céu. Conseguia identificar o modelo da aeronave apenas pelo som do motor, uma habilidade que desenvolvera ao longo dos anos. Eram momentos em que se sentia novamente conectado com seu passado, mas que também intensificavam a sensação de saudade. Dona Maria percebia o estado de espírito do marido e tentava de todas as formas animá-lo. Ela sugeria visitas aos filhos, que moravam em outras cidades, ou pequenas viagens para conhecer lugares novos. Almir aceitava essas propostas por educação, mas era evidente que seu coração não estava presente durante esses passeios. A única atividade que ainda despertava algum interesse em Almir era assistir a documentários sobre aviação e ler revistas especializadas. Ele acompanhava as novidades tecnológicas, os lançamentos de novos modelos de aeronaves e as inovações na área de manutenção. Era uma forma de se manter conectado com o mundo que amava, mesmo que à distância. Durante esse período, Almir raramente visitava a base aérea. Sabia que poderia entrar como visitante, mas a ideia de se sentir um estranho naquele ambiente que considerava seu segundo lar era dolorosa demais. Preferia guardar as memórias como elas eram, preservando a dignidade de quem um dia foi respeitado e valorizado. Os antigos colegas de trabalho também se afastaram gradualmente. Alguns entraram em contato nos primeiros meses após a aposentadoria, mas as conversas foram ficando cada vez mais espaçadas. A vida seguia seu curso para todos, e Almir começou a entender que havia se tornado apenas mais um nome na longa lista de funcionários aposentados da base. Era uma segunda-feira comum de março, quando o telefone tocou na casa de seu Almir. Dona Maria atendeu e, após alguns minutos de conversa, chamou o marido com uma expressão de surpresa no rosto. Do outro lado da linha estava Sargento Rodrigo, um dos poucos colegas que ainda mantinha contato esporádico com Almir. A voz do sargento soava tensa e preocupada. Ele explicou que havia uma situação delicada na base e que precisavam urgentemente de ajuda especializada. Um helicóptero militar de modelo mais antigo havia apresentado uma pane grave no motor, e a missão programada para aquele dia não poderia ser adiada. Os técnicos da nova geração haviam tentado de tudo, mas não conseguiam identificar o problema. Rodrigo sabia da experiência de Almir com aquele modelo específico de helicóptero. Nos anos 80 e 90, Almir havia sido o principal responsável pela manutenção daquele tipo de aeronave na base. Conhecia cada detalhe, cada peculiaridade, cada possível falha que aqueles motores poderiam apresentar. Inicialmente, Almir hesitou. Fazia mais de 2 anos que não colocava os pés na base, e a ideia de voltar como um aposentado pedindo para ajudar o deixava desconfortável. Além disso, tinha receio de que suas habilidades estivessem enferrujadas pelo tempo de inatividade. Mas Rodrigo insistiu, explicando que a situação era realmente crítica. A missão envolvida era de extrema importância e o atraso poderia causar sérios problemas. Ele garantiu que Almir seria bem recebido e que sua ajuda seria genuinamente apreciada. Após alguns minutos de reflexão, Almir aceitou o convite. Sentia uma mistura de nervosismo e empolgação que não experimentava há muito tempo. Dona Maria percebeu uma mudança imediata no comportamento do marido. Seus olhos brilharam com uma intensidade que ela não via há meses. Almir se dirigiu ao guarda-roupa e pegou uma camisa social azul que costumava usar para ocasiões especiais. Penteou os cabelos grisalhos com cuidado e calçou seus sapatos sociais mais confortáveis. Queria estar apresentável para retornar ao ambiente que tanto amava. Durante o trajeto até a base, Almir sentia o coração acelerar. Recordações de décadas de trabalho voltaram à sua mente como um filme em alta velocidade. Ele lembrou-se dos primeiros dias, como aprendiz, dos mentores que o ensinaram, dos desafios superados e dos sucessos alcançados. Ao chegar aos portões da base, Almir mostrou sua carteira de aposentado e explicou o motivo da visita.
O soldado responsável pela entrada, que não o conhecia, o tratou com a formalidade padrão, mas sem qualquer demonstração de reconhecimento ou respeito especial. Caminhando pelos corredores familiares, Almir percebeu as mudanças que haviam ocorrido durante sua ausência. Novas placas, equipamentos modernos e rostos jovens que ele não reconhecia. Sentia-se como um visitante em sua própria casa. Ao chegar ao hangar principal da base, Almir foi recebido pelo sargento Rodrigo com um aperto de mão caloroso. O ambiente estava agitado, com vários técnicos jovens trabalhando intensamente ao redor do helicóptero problemático. Havia uma atmosfera de tensão e urgência que Almir conhecia bem dos velhos tempos. Rodrigo conduziu Almir até onde estava o tenente Silva, o novo responsável pela manutenção da base. O oficial, um homem na casa dos 30 anos, com formação em engenharia aeronáutica, cumprimentou Almir com educação, mas era evidente que não estava convencido de que um aposentado pudesse ajudar onde técnicos especializados haviam falhado. O tenente Silva explicou brevemente a situação. O helicóptero havia apresentado falhas intermitentes no motor durante os últimos voos de teste. Os computadores de bordo não indicavam nenhum problema específico, mas o motor estava perdendo potência em momentos críticos, tornando a aeronave insegura para voos operacionais. Almir ouviu atentamente, fazendo algumas perguntas técnicas que demonstraram seu conhecimento sobre o modelo. No entanto, percebeu que alguns dos técnicos mais jovens trocavam olhares de desdém entre si, como se achassem desnecessária a presença de um dinossauro no meio de profissionais modernos. Um dos técnicos, um rapaz chamado Bruno, de aproximadamente 25 anos, comentou em voz baixa com um colega que os velhos sempre acham que sabem mais que os equipamentos de diagnóstico. Almir fingiu não ouvir, mas o comentário o atingiu profundamente. O tenente Silva, percebendo a tensão, tentou ser diplomático. Explicou que apreciava a disposição de Almir em ajudar, mas que já haviam tentado todas as soluções convencionais. Os manuais técnicos haviam sido consultados, os sistemas de diagnóstico haviam sido utilizados e componentes haviam sido substituídos preventivamente. Almir pediu permissão para examinar o motor pessoalmente. Alguns técnicos riram discretamente, achando que o aposentado estava sendo presunçoso. O tenente Silva, por educação e talvez por desespero, autorizou o exame. Aproximando-se da aeronave, Almir sentiu uma familiaridade imediata. Aquele modelo específico de helicóptero havia sido seu companheiro durante muitos anos. Ele conhecia cada som, cada vibração, cada peculiaridade daquele motor como se fosse um velho amigo. Pediu para que ligassem o motor e ficou atento aos ruídos e vibrações. Seus ouvidos experientes captaram nuances que os equipamentos modernos não conseguiam detectar. Havia uma sutileza na irregularidade do som que lhe parecia familiar. Após alguns minutos de observação, Almir fez algumas perguntas específicas sobre o histórico de manutenção da aeronave. Os técnicos forneceram as informações de má vontade, claramente céticos sobre a capacidade do aposentado de identificar algo que eles não haviam conseguido. Almir então pediu algumas ferramentas básicas e disse que gostaria de verificar uma hipótese. O tenente Silva hesitou, preocupado com a possibilidade de um aposentado danificar ainda mais o equipamento, mas acabou autorizando a investigação. Enquanto Almir se preparava para examinar o motor mais detalhadamente, o ambiente no hangar ficou ainda mais tenso. Alguns técnicos pararam seus trabalhos para observar o que o aposentado faria, claramente esperando que ele falhasse para confirmar suas suspeitas de que os métodos antigos eram obsoletos. Almir pediu uma lanterna e começou a examinar áreas específicas do motor que sua experiência indicava como possíveis fontes de problemas. Suas mãos, embora marcadas pela idade, ainda eram firmes e precisas. Ele tocava componentes com a delicadeza de um artesão,
sentindo texturas e temperaturas que poderiam revelar informações importantes. O jovem técnico Bruno comentou sarcasticamente para um colega que, aposentado, tem muito tempo livre para inventar teorias. Outros riram baixinho, mas Almir continuou concentrado em sua investigação, ignorando os comentários depreciativos. Após cerca de 10 minutos de exame cuidadoso, Almir localizou uma pequena conexão elétrica que parecia estar em ordem visualmente, mas que seus dedos experientes detectaram estar ligeiramente solta. Era uma falha quase imperceptível, que poderia causar intermitências no fornecimento de energia para sistemas críticos do motor. Pediu uma chave específica e, com movimentos precisos, ajustou a conexão. Em seguida, examinou outras áreas relacionadas, aplicando conhecimentos adquiridos ao longo de décadas de trabalho com aquele tipo de motor. Encontrou mais 2 pequenas irregularidades que, isoladamente, poderiam não causar problemas, mas que em conjunto criavam uma instabilidade no sistema. Os técnicos observavam com ceticismo crescente. Para eles, aquelas eram verificações primitivas que qualquer manual básico recomendaria. Não acreditavam que problemas tão simples pudessem ter passado despercebidos por suas análises sofisticadas. Almir trabalhou em silêncio, concentrado e metódico. Suas décadas de experiência o guiavam como um GPS interno, levando-o aos pontos exatos onde problemas poderiam estar escondidos. Ele não precisava de manuais ou computadores. Tinha toda a informação necessária, armazenada em sua memória e nas sensações que suas mãos experientes conseguiam captar. Após aproximadamente 20 minutos de trabalho cuidadoso, Almir se afastou do motor e limpou as mãos com um pano. Olhou para o tenente Silva e disse que havia feito os ajustes necessários. Sugeriu que testassem o motor novamente para verificar se os problemas haviam sido resolvidos. O tenente Silva, embora ainda cético, ordenou que o motor fosse ligado. A aeronave foi posicionada adequadamente e os sistemas de teste foram ativados. Almir ficou próximo ao motor, atento a qualquer sinal de que suas correções haviam sido efetivas. Quando o motor começou a funcionar, todos no hangar perceberam imediatamente a diferença. O som estava mais uniforme, as vibrações mais suaves e os indicadores de desempenho mostravam parâmetros estáveis que não haviam sido alcançados nas tentativas anteriores. Os técnicos mais jovens ficaram surpresos e confusos. Como um aposentado, usando apenas ferramentas básicas e métodos antiquados, havia conseguido resolver um problema que eles não conseguiram solucionar com toda a tecnologia disponível. A surpresa inicial dos técnicos rapidamente se transformou em ceticismo cauteloso. Embora o motor estivesse funcionando melhor, eles argumentavam que seria necessário um teste mais rigoroso para confirmar se o problema havia sido realmente resolvido. Afinal, as falhas eram intermitentes e poderiam não se manifestar imediatamente. O tenente Silva decidiu realizar um teste completo de voo estacionário, simulando as condições que haviam revelado os problemas anteriormente. A aeronave foi preparada com todos os equipamentos de monitoramento disponíveis e um piloto experiente foi designado para conduzir o teste. Durante os preparativos, Almir permaneceu próximo ao helicóptero, observando atentamente todos os procedimentos. Sua presença causava uma mistura de curiosidade e desconforto entre os técnicos mais jovens, que ainda não conseguiam aceitar que suas análises sofisticadas haviam sido superadas por métodos tradicionais. O jovem Bruno, tentando manter sua credibilidade, comentou com colegas que sorte de principiante era comum e que o verdadeiro teste seria a durabilidade da solução. Outros técnicos concordaram, preferindo acreditar que o sucesso de Almir havia sido apenas coincidência. Quando o teste começou, todos no hangar ficaram em silêncio, observando os monitores que exibiam dados em tempo real do desempenho do motor.
O piloto executou manobras cada vez mais exigentes, testando diferentes regimes de potência e situações que anteriormente haviam causado problemas. Para surpresa geral, o motor manteve desempenho estável durante todo o teste. Os parâmetros permaneceram dentro dos limites normais, sem as flutuações que haviam caracterizado as falhas anteriores. O piloto reportou que a aeronave estava respondendo adequadamente a todos os comandos. Almir assistia ao teste com satisfação discreta. Não demonstrava arrogância ou superioridade, apenas a satisfação silenciosa de quem havia cumprido bem seu trabalho. Suas décadas de experiência haviam se mostrado valiosas, mesmo em um ambiente que parecia ter descartado completamente os métodos tradicionais. Após 30 minutos de teste intensivo, o piloto pousou o helicóptero e desligou o motor. Todos os sistemas haviam funcionado perfeitamente e não havia sinais dos problemas que haviam atormentado a aeronave nos dias anteriores. O tenente Silva se aproximou de Almir com uma expressão de surpresa e respeito. Era evidente que ele estava reavaliando suas impressões iniciais sobre o aposentado. Pediu para que Almir explicasse exatamente o que havia identificado e corrigido. Almir explicou de forma didática e humilde as pequenas falhas que havia encontrado. Descreveu como a combinação de problemas aparentemente insignificantes poderia criar instabilidades complexas no sistema. Sua explicação era clara, técnica e demonstrava profundo conhecimento sobre o funcionamento daquele tipo de motor. Os técnicos mais jovens ouviam com atenção crescente. Alguns começaram a perceber que haviam subestimado a importância da experiência prática. Seus equipamentos modernos eram excelentes para diagnosticar problemas evidentes, mas não substituíam o conhecimento intuitivo que vem de décadas de trabalho direto com as máquinas. Bruno, que havia sido um dos mais céticos, aproximou-se de Almir e perguntou como ele havia conseguido identificar problemas tão sutis. Almir respondeu com paciência, explicando que a experiência ensina a ouvir as máquinas, a perceber sinais que não aparecem em manuais ou computadores. A notícia do sucesso de Almir se espalhou rapidamente pela base. Em poucas horas, oficiais de diferentes setores começaram a chegar ao hangar para conhecer o aposentado, que havia resolvido um problema que desafiava os melhores técnicos da nova geração. O coronel Mendes, comandante da base, foi pessoalmente ao hangar para cumprimentar Almir. Era um homem respeitado, conhecido por sua seriedade e critérios rigorosos. Quando soube da história, fez questão de conhecer pessoalmente o responsável pelo feito. O encontro entre o coronel e Almir foi marcado por um respeito mútuo imediato. O comandante reconheceu não apenas a competência técnica do aposentado, mas também sua humildade e dedicação. Almir, por sua vez, manteve a postura respeitosa e profissional que sempre caracterizou seu trabalho. Durante a conversa, o coronel Mendes descobriu detalhes da carreira de Almir que haviam sido esquecidos pelos arquivos oficiais. Soube que o aposentado havia participado de missões importantes no passado, mantendo aeronaves em condições operacionais durante situações críticas. Sua contribuição para a história da base era muito maior do que os registros formais indicavam. O comandante decidiu que a situação era uma oportunidade para corrigir uma injustiça histórica. Ordenou que fosse preparada uma cerimônia especial para reconhecer publicamente os serviços prestados por Almir, tanto no passado quanto no presente. E notícia da cerimônia se espalhou por toda a base. Muitos funcionários que haviam trabalhado com Almir no passado ficaram sabendo de sua presença e começaram a visitá-lo no hangar. Eram mecânicos, pilotos, oficiais e sargentos que guardavam boas lembranças do colega dedicado e competente. Esses reencontros foram emocionantes para Almir. Ele percebeu que não havia sido completamente esquecido e que sua contribuição havia deixado marcas positivas na memória de muitas pessoas.
Histórias foram relembradas, experiências foram compartilhadas, e o aposentado se sentiu novamente parte daquela grande família militar. Os técnicos mais jovens, incluindo Bruno, começaram a se aproximar de Almir com genuína curiosidade. Queriam aprender com sua experiência, entender como décadas de trabalho prático poderiam complementar os conhecimentos teóricos que haviam adquirido na universidade. Almir se mostrou generoso em compartilhar conhecimentos. Explicou técnicas que não estavam em manuais, contou histórias de problemas complexos que havia resolvido no passado e demonstrou como a observação cuidadosa poderia revelar informações que os equipamentos modernos às vezes não captavam. O tenente Silva, que inicialmente havia sido cético, tornou-se um dos mais entusiasmados defensores de Almir. Ele reconheceu que havia muito a aprender com a experiência do aposentado e começou a planejar formas de incorporar esse conhecimento prático no treinamento dos novos técnicos. A atmosfera no hangar havia mudado completamente. O que começou como ceticismo e desprezo se transformou em admiração e respeito. Almir não era mais visto como um dinossauro obsoleto, mas como um tesouro vivo de conhecimento e experiência. 3 dias após o incidente no hangar, a base aérea se preparava para uma cerimônia especial. O coronel Mendes havia decidido que o reconhecimento a Almir deveria ser formal e público, servindo como exemplo para toda a corporação sobre a importância de valorizar a experiência e o conhecimento acumulado. O evento foi marcado para o final da tarde, no pátio principal da base. Militares de diferentes patentes foram convidados a participar, incluindo aqueles que haviam trabalhado com Almir no passado. A cerimônia seria uma oportunidade não apenas para honrar o aposentado, mas também para reflexão sobre valores fundamentais da instituição. Almir chegou à base acompanhado por Dona Maria, que estava visivelmente emocionada com a situação. Era a primeira vez em anos que ela via o marido verdadeiramente feliz e realizado. O brilho nos olhos dele havia retornado e sua postura demonstrava o orgulho de quem se sentia novamente valorizado. Antes da cerimônia, o coronel Mendes fez questão de conversar privativamente com Almir. Durante essa conversa, o comandante expressou seu reconhecimento pessoal pelos anos de dedicação do aposentado e pediu desculpas pela forma como sua experiência havia sido negligenciada nos últimos anos. O comandante também fez uma proposta surpreendente. Ofereceu a Almir a oportunidade de retornar à base como consultor técnico, trabalhando especificamente com casos complexos que exigissem experiência prática. Seria uma forma de aproveitar seus conhecimentos enquanto contribuía para a formação das novas gerações de técnicos. Almir ficou profundamente tocado pela proposta. Era mais do que havia sonhado em seus momentos mais otimistas. A possibilidade de retornar ao ambiente que amava, sendo valorizado por sua experiência, representava uma segunda chance que ele não esperava receber. A cerimônia começou com a formação tradicional dos militares. O coronel Mendes fez um discurso sobre a importância da experiência, da humildade e da dedicação no serviço militar. Ele contou a história do que havia acontecido no hangar, enfatizando como o conhecimento prático de Almir havia sido fundamental para resolver um problema crítico. Quando Almir foi chamado à frente, todos os presentes ficaram em posição de sentido. O aposentado caminhou com dignidade até o centro do pátio, onde o coronel Mendes o aguardava com uma medalha especial de reconhecimento por serviços prestados. Durante a imposição da medalha, algo inesperado aconteceu. O tenente Silva, que havia sido inicialmente cético, deu um passo à frente e, espontaneamente, fez uma continência respeitosa a Almir. Seu gesto foi imediatamente seguido por todos os técnicos jovens, incluindo Bruno, que haviam duvidado do aposentado. A imagem era poderosa e simbólica.
Dezenas de militares de diferentes idades e patentes, prestando continência a um homem que havia sido esquecido e desprezado, mas que demonstrara o valor da experiência e da sabedoria acumulada ao longo dos anos. Almir, emocionado, retribuiu as continências com a precisão de quem havia passado décadas na instituição. Suas lágrimas de alegria eram evidentes, mas sua postura permanecia digna e militar. Era um momento de redenção pessoal e profissional que ele nunca esqueceria. Nas semanas seguintes à cerimônia, a vida de Almir mudou completamente. Ele aceitou a proposta do Coronel Mendes para trabalhar como consultor técnico, e sua rotina voltou a ter propósito e significado. Não trabalhava todos os dias, mas sua presença na base era solicitada sempre que surgiam problemas complexos ou quando os técnicos mais jovens precisavam de orientação. O relacionamento entre Almir e a nova geração de técnicos se transformou radicalmente. Bruno, que havia sido um dos mais céticos, tornou-se um dos mais entusiasmados alunos do aposentado. Ele percebeu que havia muito a aprender além do que os livros e computadores poderiam ensinar. Almir estabeleceu uma rotina de trabalho que respeitava suas limitações físicas, mas aproveitava ao máximo sua experiência. Ele conduzia sessões de treinamento onde combinava teoria moderna com práticas tradicionais, criando uma síntese valiosa de conhecimentos antigos e novos. O hangar, onde tudo começou, se tornou um local de aprendizado constante. Almir instalou uma pequena mesa onde guardava suas ferramentas pessoais e alguns manuais antigos, que continham informações não disponíveis em versões digitais. Era seu espaço particular dentro da base, onde se sentia novamente em casa. Dona Maria observava as mudanças no marido com alegria e alívio. O homem abatido e sem propósito dos últimos anos havia desaparecido, substituído pelo profissional competente e realizado que ela conhecera décadas atrás. Almir voltava para casa todos os dias, com histórias para contar e energia renovada. A experiência também transformou a perspectiva dos técnicos mais jovens sobre o valor da experiência. Eles começaram a procurar outros aposentados da base, buscando aprender com suas experiências e preservar conhecimentos que poderiam ser perdidos com o tempo. O tenente Silva implementou um programa formal de mentoria, onde aposentados experientes eram convidados a compartilhar conhecimentos com as novas gerações. Almir se tornou o coordenador informal desse programa, ajudando a conectar veteranos com jovens técnicos. A base aérea começou a ser reconhecida como um modelo de integração entre experiência tradicional e tecnologia moderna. Outras unidades militares enviavam representantes para conhecer o programa e implementar iniciativas similares em suas próprias bases. Almir se tornou uma referência não apenas técnica, mas também humana. Sua história de superação e reconhecimento tardio inspirava outros aposentados a não desistirem de contribuir com suas experiências. Ele demonstrou que a idade não é uma limitação, mas pode ser uma fonte de sabedoria valiosa. O aposentado também começou a escrever um manual técnico combinando conhecimentos tradicionais com práticas modernas. Era um projeto pessoal que pretendia deixar como legado para as futuras gerações de técnicos em aviação militar. 2 anos após o incidente que mudou sua vida, Almir havia se tornado uma figura respeitada e querida em toda a base aérea. Sua história era contada como exemplo de perseverança, humildade e valor da experiência. O aposentado havia encontrado não apenas um novo propósito, mas também uma forma de contribuir significativamente para a formação de novas gerações. O programa de mentoria que ele ajudou a desenvolver havia se expandido para outras bases militares do país. Almir era frequentemente convidado para palestras e treinamentos, compartilhando sua experiência e inspirando outros profissionais. Sua reputação ultrapassou os limites da base de Anápolis, tornando-se conhecida em todo o comando da aeronáutica. Bruno, o jovem técnico que inicialmente havia desprezado Almir,
tornou-se seu principal discípulo e colaborador. Ele havia aprendido a combinar os conhecimentos modernos com as técnicas tradicionais, tornando-se um profissional mais completo e eficiente. A transformação de Bruno simbolizava a mudança de mentalidade que havia ocorrido em toda a base. O manual técnico que Almir estava escrevendo foi finalizado e adotado oficialmente como material de treinamento. O documento combinava décadas de experiência prática com as mais recentes inovações tecnológicas, criando uma ferramenta valiosa para a formação de técnicos em aviação militar. O trabalho foi reconhecido pelo Comando Superior e distribuído para outras unidades. A relação entre Almir e sua família também se fortaleceu durante esse período. Seus filhos, que moravam em outras cidades, começaram a visitá-lo com mais frequência, orgulhosos da transformação do pai. Os netos, que antes viam o avô como uma figura melancólica, agora o admiravam como um herói que havia superado adversidades. Dona Maria, que havia acompanhado todo o sofrimento do marido durante os anos de aposentadoria, agora desfrutava de vê-lo realizado e respeitado. Ela frequentemente o acompanhava em eventos na base, sentindo-se orgulhosa de ser esposa de um homem que havia conquistado o reconhecimento através de sua competência e dedicação. A base aérea de Anápolis decidiu criar um espaço permanente em homenagem a Almir e outros veteranos que contribuíram significativamente para a instituição. O espaço da memória técnica foi inaugurado com uma cerimônia especial, onde foram expostos equipamentos históricos e depoimentos de profissionais que marcaram época. Almir foi convidado para ser o curador desse espaço, responsabilidade que aceitou com humildade e dedicação. Ele organizou exposições que contavam a evolução da aviação militar brasileira, sempre enfatizando a importância de preservar conhecimentos e valorizar a experiência dos profissionais mais antigos. O impacto da história de Almir transcendeu os limites militares. Sua trajetória de superação e reconhecimento tardio inspirou outras organizações a repensarem suas políticas em relação aos profissionais experientes. Empresas civis começaram a implementar programas similares, aproveitando o conhecimento de funcionários aposentados. Durante uma cerimônia especial realizada no 3º aniversário do incidente do helicóptero, o Coronel Mendes fez um discurso emocionante sobre a importância de reconhecer o valor das pessoas, independentemente da idade. Ele destacou como a experiência de Almir havia salvado uma missão crítica e inspirado uma mudança cultural em toda a base. Naquela ocasião, Almir foi promovido simbolicamente ao posto de consultor técnico sênior, uma posição especial criada para reconhecer sua contribuição única. A promoção foi acompanhada por uma nova continência de todos os presentes, replicando o momento histórico que havia marcado seu reconhecimento. Aos 67 anos, Almir havia encontrado uma nova fase em sua vida. Não era mais o aposentado esquecido e melancólico, mas sim um profissional respeitado, um mentor valorizado e um exemplo de que o conhecimento e a experiência nunca perdem valor. Sua história se tornou uma lição permanente sobre perseverança, humildade e a importância de valorizar a sabedoria acumulada ao longo dos anos. O legado de seu Almir Gonçalves permaneceria para sempre na história da base aérea de Anápolis, lembrando a todos que a verdadeira competência não conhece idade e que às vezes basta uma oportunidade para que a experiência e a dedicação brilhem novamente com toda a sua intensidade. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.